Gente, bom dia. Antes da gente começar, fazer uma rápida oração. Ó Pai, que Deus permita que eu aqui hoje só seja mais um alto-falante desses que já existem na igreja, que não saia da minha boca aquilo que eu desejo, que eu anseio, mas aquilo que é a sua palavra, a sua vontade para com essa igreja hoje. Que a mensagem toque, a mensagem promova reflexão. Em nome de Jesus, amém. Hoje, como vocês estão vendo ali atrás, o culto é em homenagem do Pedrão, nosso cantor de louvor, né? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Enquanto vocês localizam a parte na Bíblia, na semana retrasada, isso é coisa de mineiro, né? Retrasado, né? Falei na semana anterior, semanas anteriores, eu tive aqui, não sei quem vai lembrar, se todos aqui estavam, eu falei um pouco sobre a salvação. E de um risco que o mundo hoje nos apresenta de inverter uma equação que Deus nos coloca, né? Para que isso aconteça. Todo mundo aqui é salvo? Amém. Quem ainda não for, talvez hoje, né, é a oportunidade. Nós falamos na semana passada sobre uma equação, né? Nós, como humanos, a gente tenta sempre simplificar, né? Como é que é ser salvo? Como é que acontece a salvação? Salvação é algo muito individual, né, gente? Cada um aqui, se tivesse a oportunidade e quisesse falar sobre a sua experiência de salvação, ela seria completamente única. Uns foram salvos dentro do templo, outros podem ter sido salvos embaixo de um chuveiro, né? Outros no seu trabalho, dirigindo, em casa sentado com a esposa ou sozinho. A experiência de salvação ela é única e ela é pessoal, nossa com Deus. Só que a salvação, o que ela nos garante? Quando a gente declara com a nossa própria boca, né, que a gente deseja ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o que Jesus nos oferece em contrapartida? Vida eterna. Ele tira aquele peso das nossas costas, né? O jugo, né? Ele até comenta, né? Fala, meu jugo é leve, troque esse jugo que o mundo coloca nas suas costas pelo meu, que é mais fácil de carregar. E ele nos ajuda em relação a isso. Por isso que a gente viu que é importante que num processo efetivo de salvação, independente da forma que ele aconteça, aqueles dois componentes eles estejam presentes. A fé, você precisa acreditar que esse Deus tem que ser suficiente Salvador. Não adianta ser uma fé de ouvir falar, mas é uma fé que você vive, sente, experiencia, né? Vive ela. E o arrependimento. Arrependimento daqueles pecados talvez mais recentes que você lembra, que você gostaria de aliviar, né, das suas costas, a angústia. Arrepender do pecado muitas vezes, né, durante da vida, de erros cometidos. E Deus então faz como na linguagem de TI, ele permite um reboot, que é o nascer de novo. Ele vai lá, aperta um botãozinho e fala, ó, esvazia sua memória, esvazia os programas que estão travando, vamos começar de novo. Então, ser salvo é como aquela parte que Jesus conversa com Nicodemos, um nascer de novo. E aí, estando salvo, vem a pergunta, acabou? O motivo de eu continuar esse assunto e estendê-lo um pouco para um outro nível foi uma experiência que eu venho observando no meu trabalho, uma pessoa em específico, que ela me motivou de alguma forma a falar sobre esse conteúdo na semana anterior, que é um jovem, né? Jovem
gosta muito de balada, que brinca muito, que tem aquela vida, né, padrão dos jovens hoje, balada, festa. E aí, na semana passada, deu um famoso piripaque nele. Desde chegar lá na empresa, começar a ficar branco, o braço começar a ficar adormecer, não sabia o que fazer, chamou as pessoas, né, para socorrê-lo. Foi feito o socorro, tudo leva a crer que é a velocidade excessiva da vida, né? Não dorme direito, não alimenta direito e fica tomando suplemento para repor aquilo que muitas vezes não consegue repor. E aí uma pessoa falou com ele que ele tinha que encontrar Jesus, que a vida do jeito que ele estava, ele não ia muito para frente, não. Nesse ritmo que ele estava, ele não ia chegar. Ele vira e fala assim, mas eu acredito em Jesus, ele me ama. Ponto. E na hora que ele falou isso, me fez pensar, né, o quanto, não necessariamente nós aqui, mas pessoas lá fora, que ficam próximas da igreja, próximas desse Deus, desse Jesus que a gente tanto fala e a gente tanto ama, e que muitas vezes fica preso a essa frasezinha, que é um versículo, né? Jesus é amor, Jesus salva. E para ele está suficiente. Ou seja, eu posso continuar caindo, posso continuar tropeçando, mas que ele me ama. Ele não vai me deixar acontecer nada de mal. Tá vendo, gente? Na hora que eu passei mal, vocês estavam aqui para me ajudar. Isso é Deus. E aí me fez trazer esse conteúdo hoje para a gente entender que a salvação é uma grande e fundamental etapa no processo que a gente tem com Deus, mas não é a única, por alguns motivos que a gente vai conversar aqui hoje. Então, voltando lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim que o santo é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Confesso a vocês que durante muito tempo eu li esse versículo e me dava um desânimo. Porque eu carregava na minha história de vida um valor que eu já comentei aqui algumas vezes, era entranhado no meu dia a dia, de uma sede por perfeccionismo. De querer fazer as coisas da melhor forma possível, perfeitas. E muitas vezes, ao falar da melhor forma possível, isso nem era aceito. Na verdade, eu queria que o negócio funcionasse perfeitamente. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Eu sofri muito ao longo da minha vida de frustração por isso. E na hora que eu li esse versículo, assim, lascou. Eu não consigo ser perfeito nem no conserto do computador que de vez em quando eu faço. E no outro dia ele vai lá e pifa de novo. Seja santos porque sou santo, sobe a régua muito acima da minha capacidade. Então, durante muito tempo, e até mesmo por interpretações erradas que pessoas me passavam, ou pela minha não vontade de entender o contexto e o que Jesus, né, e Deus queria, Pedro quis dizer nessa passagem aqui, eu falava assim, esse negócio não é para mim não. Eu achava muito distante. Já comentei aqui algumas vezes que quando eu, casado recentemente com a Isana e vinha no culto, né, e via parte de vocês que já estavam aqui na igreja cantando, louvando, eu olhava aquilo e falei assim, gente, é muito distante daquilo que eu estou hoje, eu não vou conseguir chegar nem aos pés desse pessoal. Né? Saber versículo de cor, saber orar, saber fazer oração por uma outra pessoa, gente, é muito longe, é muita perfeição para um cara que mal dá conta lá da vidinha dele de consertar computadores e gerenciar um sistema de gestão da qualidade, que são as funções que hoje eu trabalho. Só que aos poucos a gente vai entendendo que, na verdade, o convite aqui não está sendo um convite à perfeição. Até porque vamos conseguir ser perfeitos como ele aqui? Não. A possibilidade existe na glória, né? Depois do retorno,
A gente vai ter um novo corpo santificado, e aí teremos, com certeza, algo muito mais próximo que a imagem e semelhança do que ele nos fez. Mas no mundo, é difícil ser perfeito. Mas o que eu quero trabalhar aqui hoje é que, na verdade, uma forma de você interpretar esse texto é que Deus nos convida para uma intimidade. E por que é um convite à intimidade? Porque quem é perfeito? É Ele. E qual a forma de você aproveitar o máximo possível essa perfeição de Deus? Sendo íntimo dele. E ser íntimo dele é nos esforçarmos justamente a buscar uma melhoria contínua, em sermos melhores. Então, o convite implícito aqui é um convite à intimidade. Né? Eu quero que vocês estejam perto de mim. Eu quero conversar coisas com você como eu conversava com Adão lá no paraíso no início. Imagina aquela intimidade que existia entre Adão e o Senhor. É isso que ele quer resgatar. Né? A gente já falou de alguns riscos que muitas vezes essa fala mal interpretada causa. De muitas vezes, algumas teologias que a gente já viu aqui, de colocar talvez aí Deus como um servidor da gente. Né? Então é Deus que tem que me fazer mover e tem que me capacitar. O esforço é dele. E eu estou no centro da vida dele. E na verdade, né, o que ele está fazendo é por pura graça e amor. Porque ele sabe que sozinhos, versículo como esse é impraticável. Então, voltando àquela equação, né, de fé mais arrependimento igual a salvação, nós descobrimos ali o quê? E lógico que isso não é instantâneo. Acredito que muitos de vocês aqui, como eu, o meu processo de salvação, ele não foi instantâneo, não foi numa pregação do pastor, numa participação de célula. Ele veio acontecendo ao longo dos dias, meses e anos. Então, falar que o processo de salvação é algo instantâneo, se não vier de Deus, e ele pode, para a gente é o quê? É um processo de mudança. Né? Quando a gente fala nascer de novo, a gente esquece que quando a gente nasce, a gente não sabe fazer quase que nada sozinho. Jucimar, Lívia estão comemorando aí o bem, né? Já andando com as suas próprias perninhas, né? Ao invés de agachar, andar rastejando. Já houve um tempo que talvez isso também era uma conquista. E olha que é um processo. Já quantos meses já passaram para um ser que nasceu de novo consegue ficar em pé. Eu até brinquei com o Jucimar, né? Daqui vem outros desafios, que ele vai começar a testar isso, se isso funciona mesmo. E aí a fase do roxo, forte e choro vai acontecer, porque ele vai tentar correr, cair, tentar andar mais rápido, cair. Né? É a nossa vida. Nascer de novo para Cristo também não é uma tarefa que você já nasce pronto. Não é uma tarefa que você vai, do nada, já saber tudo que tem que ser feito. Há uma segunda etapa que depende dessa. Essa foi a abertura. Lembra lá da porta estreita, né? Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Você passou por essa porta. Jesus fez o quê? Pagou na cruz os seus pecados. Ou seja, o sentimento de culpa que a gente muitas vezes carrega, que faz muitas vezes o Carlos de antes olhar as pessoas e falar assim, não, é impossível para mim, que eu vivi tanto tempo nesse mundo, como que eu vou recuperar isso em tão pouco tempo? Né? Eu tinha próximo dos 40, estava com 30 e poucos anos, 38. E Ana, que sabe mais, ainda bem que eu pus ela para fora, para não me lembrar com a exatidão das datas. A Ana faz questão de contar todos os dias, minutos e segundos. E aí você vai percebendo que não é tão simples, mas é possível. O que Deus faz com a gente no processo de salvação, de conversão, é o quê? Meu filho, eu sei que você carrega aí da sua vida decisões mal tomadas, personalidade muitas vezes difícil, né? Um rancor com pessoas ou com pai, mãe, quem seja. E agora ele fala assim, ó, deixa isso para trás, vamos começar uma história diferente.
E essa história indiferente, então, começa o que a gente vem falar aqui sobre um processo de santificação. Esse é um tema delicado. Jucimar, né, estudioso aí, quase pastor formado, sabe que se entrar nesse mérito aí, calvinismo e arminianismo, vai discutir se perde salvação, se não perde, né? Não é o nosso foco aqui hoje, né? O nosso foco é entender que está claro para a gente que o nascer de novo não é nascer já com tudo pronto? Não. Então, independente da sua corrente teológica, o nascer de novo obriga a gente a fazer o quê? Um novo processo de reaprendizado. Deixando coisas antigas para trás, apesar delas estar a todo momento batendo na sua porta, né? E aprendendo outras coisas que talvez você, naquela vida anterior, nem imaginava que existia, nem imaginava que era possível. Né? Você pensar, por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que talvez bebia, né, em demasia, imaginar que existe um futuro onde isso pode ser tirado e você ainda ter uma vida agradável, sozinho é quase que impossível. Por isso que a conversão e a salvação permite você perceber o seguinte, ó, com Cristo, como Paulo falou, eu posso tudo, desde que seja do propósito dele, não podemos esquecer disso, isso pode ser um outro tema, né? Muita gente evoca esse versículo, né, como, posso fazer qualquer coisa que Deus está do meu lado. Como o menino falou lá, posso beber, posso tomar energético com suplemento, que Deus no final me socorre. Talvez não. Né? E na hora que esse menino começou a tremer e ficou com as mãos brancas, né? Por mais que ele não falava, ele sentiu que não funciona assim. Ele poderia, talvez, ter ido ali, e toda essa teoria de achar que Deus aceita tudo e permite tudo, não faria ele sobreviver, né? Ou ter um problema maior. E aqui, gente, gostaria de ir de novo lá para a Bíblia, no versículo de João, no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Então fica claro para a gente que ser salvo é algo importante. Porque ser salvo, como a gente falou anteriormente, o quê? Você entende que para você ter uma vida próxima de Deus, não tem como isso não acontecer se você não ter fé nesse Deus e não se arrepender da sua caminhada até então. E tentar fazer algo diferente. Em João 1,12 fala o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornar-lhe filhos de Deus. Então, de fato, no processo de salvação, você garantiu esse direito de ser chamado de filho de Deus. Mas daí a você ter uma intimidade completa e restrita com o Criador, vamos ter que passar pelo processo de santificação. E o que a gente pode entender sobre o processo de santificação? Quando Deus nos pede para sermos santos, porque Ele é santo, Deus já sabe das nossas limitações, não sabe? Ele estaria fazendo hora com a nossa cara, então? Fazendo uma piadinha, assim, seja santo aí, filho. Como diz os adolescentes hoje, né? Seja santo aí, filho, como eu sou santo. Né? Cola de mim que você brilha. Há um versículo, há um trecho na Bíblia, se não me falha a memória, em Filipenses, que até, né, é dito isso. Nós somos feitos para brilhar nesse mundo, estando sob a guarda de Jesus e Deus. Mas nesse caso, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa, então, nos purificar, nos recapacitar. Em alguns momentos, abrir mão de coisas que o mundo oferecia. Né? E em alguns momentos, dizer não para coisas que eventualmente eu dizia, sim, tudo bem, não faz diferença, é normal. Né? E aí,
receber, como a gente leu em João, a graça, ela não é suficiente. O que Deus quer não é só perdoar o seu pecado e ficar perdoando de uma forma, né, num ciclo infinito. E Ele vai fazer isso quando for necessário. Ele sabe que você caiu. Não há uma pegadinha, né, e nem uma piada de mau gosto por parte dele. Ele sabe que, você foi salvo, mas nada impede de cair hoje, amanhã e N vezes para frente. Vai ter dia que alguém vai pisar no seu pé, vai ter dia que vai ter um chefe, né, pegando, tumultuando o seu trabalho. O trânsito, né, Anselmo, que muitas vezes não está tão agradável, como se ele fosse todo dia agradável, mas tem dia que é um pouco pior. Né? Para quem trabalha com pessoas, né, nós temos aqui pessoas que lidam com o paciente, aí tem vezes que o paciente também não é tão agradável, tem vezes que aquele paciente ajuda, né? Outros aqui que fazem, né, prestam serviço, né, de confeiteiros, que faz lá o melhor bolo possível, a pessoa chega e acha que aquele bolo que ela pagou ainda não está do jeito que ela quer um bolo perfeito, e perfeição para ela não é aquilo. Ou seja, nós temos vários motivos batendo na nossa porta para a gente pecar. Até mesmo o calor. Hoje nós estamos num templo, tá com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado não chega aqui em cima, da mesma forma que chega para vocês aí, né? Mas mesmo assim, vai chegar uma hora que incomoda. E muitas vezes até o próprio calor faz você desviar do conteúdo. Né? Eu quero ir para um lugar onde eu tenho um ar-condicionado só para mim. Né? Vou ficar em casa, porque lá eu tenho um ar-condicionado e eu ouço a palavra de lá. Ou seja, o mundo está aí para toda hora bater na nossa porta e nos provar. E aí vamos dar um exemplo de um texto, lá no início da Bíblia, em Gênesis 22, versículos de 1 a 19. Eu queria que cada um aqui dentro pudesse ler, né, esse trecho. Um quiz rápido para ganhar uma balinha depois, eu não trouxe também. Gênesis 22, de 1 a 19, fala sobre o quê? Fala sobre Abraão. Fala sobre Abraão e seu filho Isaque, né? Então, quem poderia começar para mim? Gênesis 22, versículo 1 a 19. Essa história, ela é tão difícil falar que é a mais importante, que como, né, o processo de salvação e santificação nosso é tão individual, você vai ter textos que te marcam mais ou menos. Né? Então, não quer dizer que é o mais importante, que não existam outros. Mas esse aqui ele é crucial para estarmos aqui hoje. Se a gente for, né, fazer esse exercício aí de volta ao tempo, o que Abraão fez permitiu hoje a gente estar aqui, num templo, falando sobre esse Deus, falando sobre esse Jesus. Né? E foi imposto a Abraão um sacrifício. E qual sacrifício que foi feito? Foi feito um sacrifício? Isaac morreu? Qual foi o sacrifício? A gente sabe da consequência do não sacrifício do Isaac. Deus percebeu que, de fato, Abraão ia fazer. Mas um sacrifício já tinha sido feito por Abraão aqui, independente de Deus ter salvado Isaac ou não da morte física. Abraão já tinha tomado a decisão de entregar aquilo que era mais precioso para ele, para aquele Deus que ele ainda estava conhecendo. Que era um Deus dele ouvir falar. Um Deus que já tinha aparecido para ele, feito algumas promessas. Ele teimosamente tentou antecipar, né, a promessa lá antes de acontecer, mas Deus honrou essa promessa. E aquilo que era mais importante para Abraão, ele sacrificou naquele altar. Que era colocar o filho a mais do que o próprio Deus. Isso aconteceu. Não sei se vocês já pensaram a respeito disso. Né? A morte de Isaac, ela não ocorreu.
Mas o processo de Abraão entender que, no final das contas, o que valeria mais era a fé e a intimidade dele com Deus do que o filho que foi dado a ele, que a fé e essa intimidade com Deus era mais importante do que o filho ou qualquer outra coisa, Abraão fez esse sacrifício ali. Né? Acredito que Abraão não ficou, né, igual aqueles desenhos animados, né? Vou fazer, tô indo, tô chegando. Deus, eu me seguro, eu vou fazer. Ele estava convicto que ia fazer. Ele dispensou os servos num determinado caminho, né? O Isaac perguntou onde estava o cordeiro, ele falou que Deus ia prover, né? Você imagina no coração do pai o quanto que isso é pesado, né? Você ter que tomar essa decisão de colocar uma relação naquilo que você não conhece, não entende, maior daquilo que você está vendo e entendendo, que é o desejo seu de uma vida inteira. Um desejo que foi realizado há 80 anos atrás. E Deus faz a proposta do quê? Me entrega a ele. A gente sabe que isso também tem todo um simbolismo com a volta de Jesus e o sacrifício que Jesus ia fazer tempos depois. Mas entender essa parte aqui é ver que nesse processo de santificação, o que mais importante é a gente fazer uma aproximação com Deus, aumentar a sua intimidade. E Abraão, com todo o pouco conhecimento que ele tinha, ele não tinha isso aqui, nem isso. Não tinha nenhum dos dois. Ele não tinha o conhecimento escrito, ele não tinha um conhecimento anterior de pessoas com mais informações, né? Mas a fé dele, por isso que ele é o pai da fé, né? Fez ele colocar Deus acima de tudo, inclusive daquele sonho de uma vida inteira. E aí eu pergunto para vocês, será que nessa caminhada a gente está com tanta energia, ou será que nessa caminhada de vez em quando a gente fraqueja em colocar esses verdadeiros sacrifícios para Deus? Na hora que, né, chega em determinadas situações eu balanço, eu me esquivo, eu querer abrir mão daquilo que o mundo me oferece, que parece ser o melhor, né? Poxa, para Isaac, o que seria o melhor? O filho dele, o próprio sangue. Né? Acreditar nesse Deus, ter fé, ajuda. Mas o que a gente percebe nesse curto período da subida, desde da informação do que Deus queria que ele fizesse, até o momento que Deus livrou Isaac, você teve um processo aí muito intenso de santificação de Abraão, onde ele teve que trabalhar outros conceitos nesse processo. Então, se a gente observar, gente, o processo de santificação, a gente poderia, de certa forma, resumir ali, né? Você tem a fase da salvação e você vai passar por uma santificação para fazer o quê? Para estar mais próximo de Deus. Então, salvo é uma primeira etapa. Se você não estiver disposto a fazer essa caminhada, fazer esse nascer de novo, que nasceu no chão, sem saber falar, sem saber andar, sem saber ir no banheiro, sem saber, né, pedir comida, esse nascer de novo que Jesus está te colocando é o quê? Você vai ter que reaprender coisas, com um pouquinho mais de desafio. Não é simplesmente pegar o que estava atrás e replicar para frente, né? Ah, eu sei como eu vou fazer isso, eu já fiz. Muitas vezes o que você fez estava errado. E aí aprender do zero mesmo. Né? Para Deus, o processo de santificação ele funcionaria, muda para mim, por favor, com uma linha, né? A gente desejaria que o processo de santificação fosse assim, não é? Começasse pequeno lá na salvação e naturalmente ele fosse crescendo. Mas na verdade, a santificação nossa ela acontece um pouco diferente. Acho que é mais ou menos daquilo ali, não é? Cheio de altos e baixos. Gente, porque tem dia que o seu time ganha, tem dia que o seu time perde. Tem dia que o sol, o mesmo sol que entra na janela, você acha ele lindo e no outro dia você acha aquilo ali. O sol na minha cara, mais um dia. A gente é pecador, a gente é frágil.
não é pelas nossas forças. E depois de salvar, esse processo meio tortuoso, mas que muitas vezes, se eu me esforçar, ele vai ser sempre crescente, ele vai estar idas e vindas, mas ele vai sempre, na média, crescer, faz em algum momento de posições como essa, eu senti que não tem razão de nada. Nada está fazendo razão. Porque tem vezes que você cai, né? Acredito na história de vocês aí, depois de convertido, não vou falar que logo depois, mas teve quedas aí horríveis depois da aceitação de Jesus como suficiente Salvador. E aí a gente olha e fala assim, ué, é assim? Pode isso, Arnaldo? Como diz lá o Galvão Bueno, né? Eu estou salvo, por que eu caí desse jeito? Aí a gente percebe que a salvação, ela é mais de Deus, pela sua graça, do que nossa. Nós precisamos de ter o quê? Arrependimento e fé. Mas o convite que Deus nos faz para a santificação, eles não exige também um esforço próprio. Não é ter uma Bíblia em cima da mesa, uma Bíblia instalada no telefone, e que ela, por osmose, quem lembra das aulas de ciências biológicas, né, onde uma célula junta na outra, ou uma célula se divide em duas, né? Osmose é quando uma célula incorpora a outra, né, Bia? Você que está mais recém de escola? Se não for, corrijam aí depois para mim. E quem estiver vendo no YouTube, corrija lá no comentário. Tem muito tempo que eu não assisto aula de ciência e de biologia. Mas não é natural. Lógico que muitas coisas, não é que você presencia milagres acontecendo na sua vida, na vida do outro, aquilo ali naturalmente te faz elevar. Mas na grande maioria das vezes depende de um esforço. Como profissões que a gente executa, né? Fazer um objeto na marcenaria, né, Anísio? De imediato não é tão simples. Até sair aquele primeiro que você desejou, provavelmente houve outros tantos que você teve que desmanchar, desfazer e começar de novo, né? Para quem está estudando ou já se formou, não precisa nem falar da luta que é adquirir um novo conhecimento, uma nova profissão, né? A gente, para conseguir chegar a esse processo de santificação, a gente deveria, então, acrescentar mais dois componentes naquela equação. A equação que era mais simples, né? Fé e arrependimento, ela vai nos exigir duas outras coisas, que é a perseverança e a esperança. Quem veio em algum momento nos encontros do Reconnect, um mês e meio para cá, nós estamos falando muito no Reconnect, batendo martelo, muitas vezes pode soar até repetitivo, mas sobre a esperança. E quanto que a esperança ela é importante e quanto que muitas vezes uma esperança direcionada a coisas que não são divinas faz a gente ficar desesperançoso, né? Perder a esperança. E aí, nós temos uma equação um pouquinho maior, que envolve fé e arrependimento. Vai precisar constantemente disso? Vai, não vai? Ver um filho que te enfrenta de vez em quando dentro de casa, haja fé, para quem é pai. Eu não sou ainda, né? Arrependimento, depois de uma decisão mal tomada, né? Tomada de impulso. Então, essas duas coisas, elas estão na caminhada do cristão, querendo ou não. Mas acrescentando esses dois componentes, a gente vê que na Bíblia eles são importantes. Então vamos tentar encontrar, são 3 passagens de cada um, para a gente ver o quão é importante o aspecto da perseverança e da esperança. Apocalipse 14, 12. Depois vamos voltar no Deuteronômio aqui, mas vamos em Apocalipse 14, 12. Quem poderia ler para a gente? Apocalipse 14, 12. Então fala sobre perseverança, porque guardar também não é algo tão simples. Tiago 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, versículos de 2 a 4.
também fala sobre persistência, perseverança, né? O Deuteronômio é Deuteronômio 6, 7, que é: ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. E esperança, nós temos lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Quem poderia ler, por gentileza? Estamos já chegando ao final. Tito, capítulo 3, versículo 7. Esperamos. Então, nós desejamos viver com Cristo. Desejamos ter uma intimidade com Ele. Esperança em Cristo é uma esperança viva. E como a gente vem falando no Reconnect, não é aquela esperança do mundo onde eu fico prostrado e espero as coisas chegarem até a mim. Mas uma esperança em Cristo é o quê? Eu me desenvolver e aproximar-se dEle, da intimidade dEle e daquilo que Ele nos promete. Romanos 12, 12. Esse aí é o resumo das duas coisas, né? Fala para você ter esperança, fala para você ter paciência. Não há ninguém que seja perseverante se tiver estupim curto, que aí desiste de imediato, larga aquilo para lá, né? Uma outra palavra que é muito comum hoje a gente ouvir da resiliência, né? De saber suportar determinados momentos, sabendo que você tem algo à frente. E Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Então, gente, caminhar por um processo de santificação nos exige, além da fé e do arrependimento, a esperança em saber que em algum momento Deus vai cumprir não só as promessas que Ele tem para a gente na nossa vida, mas a promessa de uma nova vida, né? E que Ele também nos exige o quê? Perseverança, porque Ele não promete mudar o mundo para te trazer coisas agradáveis. Ele promete, o que Ele promete é que mudar as pessoas no mundo. O mundo vai continuar hostil. O mundo vai continuar nos oferecendo dificuldade. E aí, como que a gente faz, né, nessa caminhada tão tortuosa, muitas vezes, de santificação, de perceber que, de fato, a gente está nos aproximando de Cristo, tendo mais intimidade com Ele? É difícil, né? A gente sonha quando recém-convertido, fala assim: eu estou doido para acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu ouvi uma voz, né? Carlos. 1, 2, 3, som. Carlos, está me ouvindo? Esse é o desejo de todo mundo, né? Direto, objetivo e nominal. Não está chamando o outro, está chamando você. Né? Só que a gente sabe que ele pode fazer isso, com certeza. Mas ele tem outras formas de fazer e muitas vezes nessa correria danada que a gente vive, nem sempre a gente consegue perceber. E muitas vezes não consegue perceber que você está em processo de santificação porque ainda a gente está preso como referência a valores que o mundo nos coloca de evolução, de crescimento. Se a gente nos pautar, por exemplo, que a minha santificação ela está atrelada ao meu sucesso na carreira, ela pode acontecer? Pode, não pode? Se for plano de Deus que você no seu trabalho pregue a palavra dele, ele vai usar o seu trabalho para aquilo ali. Mas é a única condição para você perceber que Deus está te abençoando e você está próximo dele? Não. Se a forma de medir o seu processo de intimidade com Deus é o retorno financeiro que você está tendo na sua vida, somente por esse viés, e ele pode te dar isso? Pode. Mas se for somente por isso, o seu indicador de santificação ele fica meio fraco.
Eu falo de indicador porque eu trabalho com gestão da qualidade. Uma coisa que eu sou obrigado a fazer é medir o trabalho dos outros para saber se os desejos estão sendo cumpridos, né? Então, a gente, como cristão, é bom a gente fazer esses indicadores. E, para finalizar, recentemente eu vivi um processo pessoal que me deixou muito feliz de perceber que nessa grande caminhada tortuosa, se você puder voltar aí, Ellen, aquele desenho lá da santificação de altos e baixos, que de vez em quando a gente evolui um passo. Não sei se vai ter alguém aqui, quem está nos ouvindo na internet ou alguém aqui, que tomou uma decisão em algum tempo atrás de adquirir um lindo pacote de viagem pela 123 milhas. Eu vou até tomar cuidado, porque senão eu posso até ser promovido. Como isso vai para algum lugar? Eu fiz essa linda aquisição, eu e a Isana, um tempo atrás. E fomos surpreendidos, né, pela decisão lá da empresa que... Na hora que eu recebi essa notícia, uma coisa que eu já faço há um tempo, talvez até por essa experiência de trabalhar com qualidade, eu criei o meu indicador pessoal, e talvez vocês possam fazer o mesmo, que é, em situações de momentos críticos da minha vida, eu fazer assim, como que o Carlos reagia antes, como o Carlos está reagindo agora. Já que me prometeram nascer de novo, né, eu falei assim, então deixa eu ver se alguma coisa muda nesse velho corpinho, né, que está aqui na frente de vocês. O Carlos de antes, numa notícia dessa, Ivana está aqui da família, né, para testemunhar a favor, o Carlos ia ficar desorientado. Pensa num cara caótico. Talvez vocês vão perceber que o Carlos é aquele cara que explode, ele implode. A cara dele, né? Aí o cabelo cai, o sono não vem, o olho pisca, né? Eu sou muito diferente da Isana. A Isana, o que ela está sentindo, ela fala na hora. Mas seria um momento de verdadeiro caos. Por quê? Eu era materialista? Talvez sim. Eu fui percebendo que o meu materialismo mais era no sentido de risco à minha subsistência. Tudo que me oferecia risco à minha vida, à vida das pessoas à minha volta, me incomodava bastante. Então, eu deixei de tomar algumas decisões na minha vida com medo de, se faltar, como vai ser. E aí, quando você fala de uma recuperação judicial dessa empresa, esse dinheirinho que estaria para ano que vem, né, 1, 2, 3 virou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sabe, sei lá quando. E, gente, perder R$10 no bolso já dói. Quando você acha que aquele R$10 está lá e você vai lá e não está. O Carlos ia ficar completamente caótico. O Carlos não ia fazer um monte de coisa. E aí eu me deparei um dia, conversando com a Isana sobre o que a gente ia fazer, e de repente eu e a Isana rimos da situação. A Isana já esperava de rir. Ela é muito zen nesse aspecto. Já aceitou, né? Já acha graça. Detalhe, ainda a gente está pagando, tá? Um componente de irritação. Então não é algo que já pagou e não estou vendo. Todo mês está lá. E eu não tenho como cancelar. Mas isso é outra história. Viu? 1, 2, 3. E a hora que ela riu e eu ri, foi nessa hora que eu falei assim, olha o Carlos novo aparecendo sobre o Carlos velho. Isso foi de uma felicidade tão grande, que eu vi assim, não vou falar de todos os outros aspectos. O Carlos ainda carrega muita coisa do velho, e acho que todo mundo aqui ainda carrega, né? Mas perceber uma vitória dessa, de como eu reagiria, e olha, não foi uma reação, apesar de ter passado pelo viés financeiro, não é um dinheiro que está nos fazendo falta, né? Tanto que era uma sobra que a gente estava pensando numa viagem futura. Então, glória a Deus, não é um dinheiro que está fazendo falta. Mas o Carlos de antes, mesmo assim, ia ficar sofrendo, porque saiu do plano que o Carlos e a Isana fez. Carlos e a Isana escreveram uma planilha lá para que ia fazer. E isso não estava previsto lá na planilha que a empresa ia dar. Não.
recuperação judicial. Mas perceber que mesmo com esse processo chato, o meu humor não mudou no dia seguinte e nos outros, e por consequência, coisas estão acontecendo na minha vida que o Carlos de antes ia se perder todinho, questões de mudanças profissionais, enfim. Nunca comemorei tanto uma vitória de ter perdido um dinheiro. E aí entra a loucura de Deus. Que Deus é esse que faz a gente comemorar uma vitória em cima de uma derrota? Então, gente, finalizando, e aí eu queria que o nosso louvor viesse aqui para frente. A gente precisa estar sempre próximos e atentos àqueles componentes do nosso processo de santificação. Lembrando, fé, arrependimento, perseverança e esperança. Mas isso também não adianta se a nossa referência de nos sentirmos mais próximos de Deus ainda continuar sendo as referências do mundo. Porque a referência do mundo não vai ser um bom critério. O bom critério é você olhar Anselmo de antes, Anselmo de hoje, Anísio de antes, Anísio de hoje, Nara de antes, Nara de hoje. Nessas coisas que te incomodavam como pessoa, né? Mau humor, irritabilidade, visão negativa das coisas, né? Falta de paciência com os filhos. Se a gente consegue perceber que nesses momentos há um novo Anísio, há um novo Anselmo, uma nova Nara, uma nova criatura em cada um aqui, a gente está no caminho certo. E por mais que as pedras possam aparecer, essas pedras vão nos manter, né, somente com firmeza no olhar que a gente precisa, que é o olhar de Deus. Né? A nossa medida da santificação não pode ser medida pelos valores do mundo, mas os valores que está fazendo você, de fato, a perceber que cada um de nós estamos nascendo de novo. Mesmo que para o mundo parece que está dando para trás, né? Meu negócio está indo mal, perdi meu emprego, pessoas não estão conversando comigo, mas internamente no seu eu você tem a clareza. Quem sou eu agora e quem eu era. E cada vez que você percebe mudança, agradeça e glorie a Deus porque você de fato está sendo santificado. Então, gente, enquanto o louvor nos prepare, já pode começar se quiser, eu gostaria de fazer esse apelo para vocês, né? Se algum de vocês aqui, né, passam por essa dificuldade, que é normal enquanto ser humano, de saber que nem sempre o processo de santificação é uma linha ascendente. Ele vai e volta. Porque a gente, não que Deus nos amparou, a gente é fraco. E o que Ele quer fazer é nos prepararmos. Do mesmo jeito que a gente topa fazer uma caminhada na avenida para melhorar a nossa condição física, e a gente aceita aquela dor para o bem do físico, vamos aproveitar o que a gente passa das dificuldades e nos fortalecermos enquanto santificados. O povo santo escolhido por Ele. Então, se alguém achar que essa mensagem bateu no seu coração, se precisa buscar mais equilíbrio nesses sentimentos, né? Se mantenham de pé, levante a sua mão. A gente vai estar orando para cada um de vocês aqui. Se ainda está difícil identificar o eu antigo do eu novo, se parece que não existe um eu novo, existe. Só que ele não está pautado nos valores do mundo. Está pautado nos valores que Deus quer que você melhore, que você se torne uma pessoa melhor. E com isso vamos cantar uma das músicas novamente que a gente teve aqui, que é o Reina. Fazer que esse Deus verdadeiramente reine na nossa vida, para a gente ter intimidade com Ele. Amém.